Romanos 11, do 1 até o 10, Paulo diz o seguinte: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Então, quando a gente chega em Romanos 11, é importante lembrar que Paulo está respondendo a mesma questão que ele iniciou lá no capítulo 9. Ele não mudou de assunto, nem o seu argumento, por conta de uma mudança de capítulo, segundo a nossa identificação bíblica. Tanto que Paulo não está escrevendo em capítulos, não está escrevendo de forma fragmentada. Então, os capítulos 9, 10 e 11, eles formam uma grande discussão. E tudo isso, como a gente já viu, começa com uma profunda angústia. No capítulo 9, Paulo fala da tristeza que ele carregava por causa dos seus irmãos segundo a carne. Porque o povo que havia recebido tudo, a lei, os mandamentos, o culto, tudo aquilo que a gente já viu, em sua maioria estava rejeitando o próprio Messias. E se o povo da promessa havia rejeitado ou havia permanecido incrédulo, alguém poderia concluir que as promessas de Deus falharam. Só que também Paulo fala que a gente não deve pensar que a palavra de Deus ou a promessa de Deus tenha falhado. O fracasso de muitos israelitas não crerem na vinda de Jesus, no Messias prometido, não significa que Deus fracassou, tanto na sua palavra quanto na sua promessa e também nos seus propósitos, principalmente quando a gente fala de propósito eterno. Mas significa que Deus estava cumprindo exatamente aquilo que ele havia predito anteriormente. Então a gente chega no capítulo 10, onde Paulo vai destacar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A gente já viu que todo aquele que é salvo porque Deus o salva. Mas todo aquele que se perde por escolha própria, porque escolheu deliberadamente rejeitar o Senhor. Então Israel não permanece incrédulo porque Deus não dá a oportunidade de crer. Pelo contrário, eles permanecem na incredulidade por conta do seu próprio desejo, por conta do seu próprio coração duro. Então eles ouviram a palavra do Senhor, eles conheciam as Escrituras, o Tanakh, o Antigo Testamento, os profetas, e o Evangelho também foi anunciado a eles. Primeiramente foi anunciado a eles, mas eles se recusam a se submeter à justiça de Deus, que é revelada em Cristo. E com isso, eles insistem em estabelecer a sua própria justiça. Eles negam uma justiça que é ofertada por Deus e insistem na sua própria justiça. Então, o capítulo 10 termina com uma frase bem incisiva, onde Deus diz o seguinte: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Não é que Deus deixa de estender as suas mãos em auxílio ao seu povo. Pelo contrário, ele insiste, ele estende as mãos, como a Escritura diz, todos os dias.
É o povo que decide rejeitar o Senhor, dia após dia. Com essa imagem de fundo, alguém poderia então dizer ou levantar o argumento para o apóstolo Paulo. Paulo, então Deus abandonou o seu povo. Diante de tudo isso, diante de toda a oferta de graça, diante de toda a bondade, diante de tudo que foi oferecido a eles ao longo da história, eu acredito que Deus tenha desistido de Israel. Se a maioria desistiu do Senhor e negou o próprio Cristo, então a resposta de Deus precisa ser coerente a essa ação do homem. Só que Paulo vai de forma contrária à argumentação humana. E essa pergunta fictícia é a que abre o capítulo 11. E Paulo vai começar, versículo 1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? A resposta do apóstolo, ela vem de forma imediata. Ele nem negocia, ele nem para, ele nem tenta compor muito argumento. Ele já dá logo a sua resposta. De modo nenhum. Só que no grego, de modo nenhum, é a expressão megnomai. E megnomai é um confronto da negação. É uma negativa absoluta, que a gente também poderia chamar. É algo no seguinte termo, que isso jamais seja pensado, porque isso é impossível. Então, vamos voltar à pergunta. Será que Deus rejeitou o seu povo? Qual é a resposta de Paulo? Isso é impossível. Isso jamais deve passar pela mente de vocês. Só que Paulo sabe que a sua resposta, ela precisa ser mais desenvolvida para o seu opositor ou para quem está ouvindo o seu argumento. E ele desenvolve a sua resposta em 4 provas. A primeira prova que Paulo apresenta é a prova pessoal, que ainda está no versículo 1. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, é o que ele está falando assim, se eu, sendo um judeu, sou alcançado pela graça do Senhor, como poderia dizer que Deus rejeitou o seu povo? Só que, vamos puxar um pouquinho mais lá no fundo da história do próprio Paulo, na história do Saulo. Saulo era um perseguidor da seita do cristianismo. Fariseu zeloso, alguém inteligente, estudado, versado nas escrituras, mas zelosamente perseguindo, pedia cartas que o favoreciam a perseguir as igrejas por onde ele passava. O que ele está apresentando não é só uma pessoa que andava direitinho, que viu Jesus no seu ministério, que participou da multiplicação dos pães e peixes e falou assim, poxa, isso aí faz sentido, eu acho que esse camarada é o Messias. Não, ele era alguém que ele estava sendo radical, sendo oposto ao que o Senhor estava fazendo naquele momento. E ele diz, se Deus, pela sua graça, alcança alguém como eu era, como podemos dizer que Deus rejeitou o seu povo? Então a graça de Deus não faz distinção de ninguém, nem por conta do seu passado, nem por conta do seu presente. Mas a graça de Deus é soberana e absoluta. E o próprio Paulo ele vai se tornar um contra-argumento vivo contra a ideia de que Deus rejeita o seu povo. Esse é um ponto importante para pensarmos hoje, porque a nossa própria vida pode ser um contra-argumento quando pessoas dizem que Deus não existe, ou que Deus não pode transformar pessoas, ou que é meramente uma religião vazia. Não, nós podemos ser contra-argumentos dentro de uma sociedade falida. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar com bastante atenção. Paulo andava como um exemplo vivo por onde ele passava, e nós também podemos e devemos seguir esse exemplo. A segunda prova que ele apresenta é uma prova teológica. Lá no versículo 2, no início ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Conhecer de antemão tem uma implicação muito forte. Porque significa
escolher de forma antecipada e amar de forma antecipada. Ou seja, se Deus escolheu de antemão, Ele amou de antemão. Então, amor e rejeição são mutuamente incompatíveis. Se Deus amou o seu povo, se Deus escolheu o seu povo, e aqui nós estamos falando de Israel, não tem como a gente dizer que Deus tenha rejeitado os judeus. A sua palavra permanece fiel e as suas provas são apresentadas. E o apóstolo vai apresentar a sua terceira prova, que é uma prova bíblica. E ele agora vai ampliar o argumento e ele vai conduzir os seus ouvintes e os seus leitores, talvez, para o período mais sombrio, espiritualmente falando, da história de Israel, que são os dias do profeta Elias. Ele vai dizer: ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel. Vamos lá, que tem um ponto muito importante e interessante. Quando Paulo ele precisa defender o caráter de Deus, ele não parte para um argumento, mas ele vai para experiência. Ou melhor, ele não vai para a experiência, ele vai para as Escrituras. Ele nunca vai defender segundo uma ideia que ele propriamente desenvolve, mas ele sempre vai puxar a história do próprio povo de Israel. Vamos lembrar um pouquinho da história de Elias nos dias do rei Acabe. Os altares do Senhor haviam sido derrubados, os profetas de Deus estavam sendo mortos, Acabe e Jezabel estavam levantando culto a Baal em toda a nação. Então Elias se apresenta diante de Acabe, diante dos profetas de Baal e fala assim: vamos até o monte, cada um levanta um altar para o seu Deus. Eu levanto o altar para o Deus de Israel, vocês levantam o altar para Baal. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E os profetas de Baal aceitam, estão confiantes no seu Deus. E eles vão. E o relato lá de 1 Reis 19 vai dizer que do amanhecer eles preparam todo o altar, o sacrifício e começam a invocar o nome de Baal. E fica lá, e vai se cortando como eles falam e tal. E estão lá levantando o culto. Vocês gostam, né? Vocês gostam, né? Aí se corta. Vocês gostaram, vai quebrar o gelo, né? E vai. 9 horas, 10 horas, meio-dia e nada. E Elias começa a zombar. Falem mais alto, de repente ele está ocupado, ou dormindo, ou ele saiu em viagem, ele é um Deus. De repente ele está cuidando de alguns outros afazeres. Elias bem debochado, né? Vai lá. Então nada acontece. E Elias prepara o seu altar, o seu sacrifício, manda molhar o sacrifício, deixa tudo encharcado e ora ao Senhor. E quando a gente vai ver nas traduções, Elias ele não usa muito mais do que 50 palavras. Os profetas de Baal ficaram ali praticamente a manhã e a primeira parte da tarde invocando ao Deus deles. E Elias, em poucas palavras, ora ao Senhor e o Senhor responde com fogo, queima aquele sacrifício e o povo reconhece que o Senhor é Deus de Israel. Após isso, Jezabel promete matar Elias. Então Elias foge, se esconde numa caverna e aí ele vai fazer a oração, que todo o povo se corrompeu. E ele é o único que ainda se mantém diante do Senhor. E ele diz no verso 3, Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar-me a vida. Elias não estava mentindo. Os altares foram derrubados. O povo estava vivendo na incredulidade até aquele momento da manifestação do Senhor. Baal era o Deus dominante da nação. Os profetas haviam sido mortos. O problema da fala de Elias não era a falta de sinceridade. Aquilo realmente estava acontecendo.
O problema é que Elias transformou a realidade que ele conseguia enxergar na realidade suprema, naquilo que Deus estava fazendo. Preste atenção, porque muitas vezes esse também é o nosso problema. Às vezes a gente também sofre da síndrome de Elias, porque essa é uma tentação permanente para o povo de Deus. A gente olha para as circunstâncias e a gente acha que elas estão contando toda a história. Tem uma ilustração, é uma ilustração antiga, que fala sobre um tapeceiro. E ele está tecendo ali um tapete com muitos fios cruzados, e alguém passa e olha por baixo do tapete. E por baixo do tapete, a figura nunca vai ser igual à figura de cima. Imagina um tapete persa, que é cheio de detalhes, cheio de desenhos, muitos bordados. Se você pegar aquele tapete e olhar por baixo, você não vai entender nada do que está sendo feito ali. E talvez a pessoa que está olhando o tapeceiro possa dizer: esse cara está perdido no seu plano. Eu acho que ele em algum momento errou a rota. Ele precisa de ajuda. Mas o tapeceiro diz assim: eu não estou errado, eu não perdi a rota. Você que está olhando pelo ângulo errado. Você está olhando por baixo, eu estou olhando por cima. E a resposta que Deus dá para Elias é justamente chamando a olhar o tapete por cima e não por baixo. Olha o verso 4. Paulo fala: mas qual foi a resposta divina? Foi essa: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias ora ao Senhor achando que ele estava sozinho, que só tinha sobrado ele. Todos os profetas morreram, só eu que sobrei. Mas a resposta divina, ela merece ser olhada de forma mais devagar, com mais calma. Olha o verbo, o primeiro verbo que o Senhor usa para a sua resposta: reservei. Deus não está dizendo 7.000 conseguiram permanecer. Ele também não está dizendo 7.000 foram mais fortes do que os outros, por isso que eles sobreviveram. Ele também não está dizendo 7.000 foram mais fiéis do que os outros. Mas Deus diz: eu reservei para mim. O foco da narrativa da resposta não está nos 7.000, mas está em Deus. Porque foi Deus quem preservou os profetas. Foi Deus quem guardou e impediu que Jezabel os matasse e que Baal tivesse a última palavra. Mas Elias estava olhando como se ele fosse o último, indagando Deus porque o povo se desviou e porque os profetas foram mortos. Abre o slide 1 para mim, por favor, não sei se vai conseguir. É uma citação de John Stott. Ele diz que a sobrevivência do remanescente não se explica pela fidelidade extraordinária dos homens, mas pela graça extraordinária de Deus. E essa é a lógica do apóstolo Paulo. A história da redenção nunca dependeu da capacidade do homem de permanecer fiel a Deus. Porque se dependesse disso, irmãos, a gente estava perdido. Ela sempre dependeu da decisão de Deus de preservar um povo para si. E a doutrina do remanescente, a gente vê que ela aparece mais em Isaías, né? Isaías que vai falar muito sobre o remanescente. Só que Elias já está antecipando a doutrina do remanescente 100 anos antes. Por volta de 100 anos antes. Então, remanescente não é um assunto que aparece só em Isaías e a partir de Isaías, mas Deus já estava falando isso. Por isso que Paulo sempre vai recorrer ao quê? Às Escrituras. Os 7.000 que não se dobraram, que estavam preservados por Deus,
eles estavam ali, só que Elias não os conhecia. Elias não sabia dessa guarda de Deus sobre eles. E essa perícope de Romanos 11, ela nos ensina que, justamente isso, que frequentemente a gente enxerga apenas uma parte daquilo que o Senhor está fazendo. Não só para a história de Israel, mas como para a nossa própria vida. Muitas vezes a gente acha que as coisas estão dando errado, que Deus perdeu o controle, que Deus não nos ama, que Deus não está mais trabalhando soberanamente a favor do seu povo. Não é uma verdade, é um engano. É só porque estamos olhando o tapete por baixo e não estamos vendo o desenho completo, como Deus vê. Porque a nossa percepção, irmãos, nunca pode ser a medida da fidelidade de Deus. O quanto eu percebo não é a medida da fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus que corrige a minha percepção e me alinha dentro de um caminho onde eu posso confiar na sua santa palavra. E Paulo vai correr agora para a sua quarta prova, que é uma prova contemporânea do próprio apóstolo, onde ele diz no verso 5, assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Percebe a expressão, assim também. Ou seja, o que Deus estava fazendo nos dias de Elias, ele continuava fazendo nos dias de Paulo. E aquilo que Deus estava fazendo nos dias de Paulo, ele continua fazendo nos dias de hoje. Elias, então, não é só uma história interessante que a gente usa como base, mas ele é uma espécie de padrão para aquilo que Deus faz. O Deus que preserva um remanescente no dia de Acabe, continua fazendo exatamente a mesma coisa ao longo da história. E está fazendo hoje. Porque a existência do remanescente prova que Deus não abandonou a sua aliança. Pelo contrário, ele demonstra que Deus continua cumprindo a sua palavra exatamente como ele sempre prometeu. Mas Paulo ele acrescenta uma expressão que ela é decisiva. E tem uma palavra que traz mais destaque. E não é eleição essa palavra, mas é a graça. A gente sabe que a doutrina da eleição, dentro da teologia, é uma doutrina que às vezes é difícil de explicar e é difícil das pessoas entenderem. Mas o foco do apóstolo Paulo não está só no fato da eleição, mas no fato da graça. Porque essa pequena frase que ele traz, segundo a eleição da graça, ela elimina qualquer possibilidade de orgulho humano, porque não depende de nós. Por que que existe um remanescente? Por que que Deus preserva um povo? Porque eles eram melhores? Não, não eram. A história diz isso. Eles abandonaram o Senhor. Eles eram mais sensíveis? Eles eram mais espirituais? Não. Existe um remanescente, porque existe graça. Eu vou fazer um corte muito rápido. Preste atenção em mim. Esquece lá fora. O que está acontecendo lá fora está sendo cuidado. Preste atenção em mim. Tem muita gente desviando o olhar. Preste atenção. O versículo seguinte que Paulo trata é quase que uma definição teológica. Versículo 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Paulo não está fazendo um comentário aqui, ele está fazendo uma proteção do Evangelho. Se salvação dependesse minimamente do esforço humano, ou dependesse minimamente de obras, a salvação deixa de ser graça e passa a ser merecimento. Abre o slide 2, por favor, para mim, Bruno. Uma citação do John Murray. Ele diz que graça e obras são princípios mutuamente exclusivos. Introduzir obras como fundamento da aceitação diante de Deus é destruir o conceito da graça. Exclusivo que ele diz não é de particular, mas de excludentes. Um exclui o outro. Se eu garanto a minha salvação pelas obras, então a minha salvação não é mais por graça. E se não é por graça, eu nem posso chamar isso de salvação.
Então a gente vê que Paulo está desenvolvendo o seu argumento para dizer que o remanescente não existe porque algumas pessoas conseguiram alcançar Deus. Poxa, essa teve êxito na sua busca, essa aqui não teve. Mas a salvação existe porque Deus alcançou pessoas e não o contrário. A permanência do povo de Deus nunca depende da força do povo de Deus, mas depende da força do próprio Deus do povo, da fidelidade divina. Aqui a gente vai começar a afunilar. A gente vê que ao longo da história, impérios caíram. A gente vê muito isso em Daniel, Babilônia, Grécia, Assíria, Medo-Persa. A gente vê que perseguições vieram, principalmente ao povo judeu. A gente vê que falsas doutrinas, elas se levantam, e gerações inteiras parecem ou pareciam caminhar para longe de Deus. E a gente pode trazer isso até para a história da igreja. Várias perseguições, vários momentos de aflições. Mas Deus continua sendo fiel e preservando o povo. Não porque os homens são extraordinários, não porque os homens são muito bons, mas porque Deus continua dizendo: reservei para mim. Não depende da nossa força, irmãos, depende da graça de Deus. Essa é a resposta que Paulo está dizendo lá para o versículo 1. Por que Deus não rejeitou o seu povo? Porque Ele continua fazendo hoje aquilo que sempre fez na história, preservando pela graça um povo para si. Então, até o versículo 6, Paulo está construindo uma tese principal, que é onde Deus permanece fiel e continua preservando um remanescente. Dos versículos 7 até o 10, ele responde uma objeção inevitável. Versículo 7, que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu. Os demais foram endurecidos. E ele vai seguir para o versículo 8. O problema de Israel nunca foi falta de religiosidade, nunca foi falta de culto, nunca foi falta de oração. A gente vê que eles oravam, guardavam o sábado, jejuavam, frequentavam o templo, conheciam as Escrituras. Ninguém podia acusar o povo de Deus de uma indiferença religiosa, pelo menos não em suma. A questão é que o problema era outro. Por conta de todas essas oportunidades que eles tinham, culto, lei, escritura, templo, patriarcas, mandamentos, eles buscaram uma justiça por um caminho que Deus nunca estabeleceu. Buscavam a justiça por meio do seu mérito. Eles transformavam a lei, que era algo que conduzia para Cristo e apontava para Cristo, em um sistema de mérito. Aquilo que deveria apontar para a graça se transformou num caminho de autoconfiança. E isso existe nos nossos dias. A gente acha que frequentar a igreja, ler a Bíblia, fazer várias coisas, nos garantem um status de salvo. Só que salvação é pela graça. O que nós fazemos em vir ao culto, orar, ler a Bíblia, jejuar, tantas outras disciplinas, é fruto da graça que nos alcança. E a gente fala isso constantemente, quase que domingo após domingo. Mas o coração do homem, ele é insistente nos seus próprios caminhos e teimoso nas suas ações. Acontece alguma coisa errada na nossa vida, a gente já se culpa. Acho que foi porque eu não li a Bíblia essa semana. Acho que foi porque eu não fui no culto no domingo. Acho que é porque eu não participei do estudo na terça.
a gente deixa de se apoiar na graça e se apoia em obras. Parece que é mentira, mas é uma realidade patente. Israel sempre procurou a justiça de Deus, e o relato bíblico diz isso, principalmente nessa tríade de Romanos de 9 a 11. Mas quando eles foram confrontados com a opção de obter essa justiça por meio de um dom de Deus, eles escolheram a justiça por meio da obra, por meio da validação humana. Escuta isso, validação humana. Tem pessoas que estão aferindo a sua salvação, a sua vida espiritual, por conta de validação humana e não por conta da graça e da obra de Deus. Engano terrível. Terrível. Porque você não consegue descansar na graça de Deus, porque você acha que tudo é merecido pelo seu esforço. Paulo vai falar que aquilo que eles tentaram e não conseguiram por meio das obras, a graça fez, a eleição da graça fez. Ponto. Não é por obras, mas é pelo poder de Deus, é pelo dom gratuito de Deus da vida eterna. Os demais que não foram alcançados por essa graça, ou que não se manifestaram como alcançados dessa graça, foram endurecidos. Tim Keller, ele vai dizer o seguinte, não é esse slide agora não, Bruno, mas já prepara o terceiro. Tim Keller diz que o endurecimento é um castigo ajustado para o espírito orgulhoso. Orgulho e egocentrismo levam ao endurecimento e ao desamor. Por que tem pessoas que andam em desamor e endurecidas? Porque escolhem o caminho do orgulho. Escolhem o caminho onde Deus não é o centro da sua vida, mas o seu próprio ego. Satisfazem o seu estômago, mas não vivem em obediência a Deus. A rejeição, nesse caso, embora seja executada por Deus, ela se trata de uma consequência natural. É como se Deus estivesse entregando os homens, de uma forma parcial, aquilo que eles mesmos escolheram. Você escolheu o caminho do orgulho e do egoísmo e do egocentrismo, a consequência é endurecimento. Abre agora o slide 3 para mim, por favor, Bruno. Novamente, Tim Keller diz que existe uma forma de endurecimento que não nasce da rebeldia aberta contra Deus, mas da tentativa sincera de agradá-lo, sem depender da graça. A vida de um cristão, ela deve ser vivida inteiramente, dependendo da graça de Deus. É a graça do Senhor que faz o seu povo se mover. Por que eu faço? Para Deus me aceitar? Não. Mas eu faço a partir de uma premissa que sou aceito. Eu faço para ser salvo? Não. Eu faço porque fui salvo. Eu acho que é uma citação do próprio Keller, que ele diz que o cristão é alguém que para de trabalhar para a sua salvação, mas não é alguém que para de trabalhar. Ou seja, nós podemos descansar na graça de Deus, mas a graça que nos alcança nos joga para um lugar onde nós manifestamos essa graça através da nossa vida. Tem 2 pontos sobre endurecimento que a gente precisa entender. Endurecimento nem sempre é sinônimo de amargura, de ira ou até mesmo de hostilidade contra o cristianismo em si. Talvez de algum inimigo de Deus. Não necessariamente significa aspereza ou severidade. O homem endurecido é alguém teimoso por completo em relação ao evangelho da justificação e adoção gratuita. Parece que eu estou
levando uma situação ao extremo, mas isso acontece. Pessoas que não aceitam a justificação e a adoção como um dom de Deus, mas passam a sua vida inteira tentando merecer ser justificado. Sabe qual é a notícia para essas pessoas? Vão passar a vida inteira buscando se justificar e não vão conseguir. Sabe o que elas precisam? Aceitar que justificação é uma obra de Deus e que você pode e deve viver confiante nisso. Quanto mais a pessoa acredita que pode apresentar a sua própria justiça diante de Deus, mais difícil se torna aceitar um evangelho que declara que tudo é recebido gratuitamente. É por isso que pessoas que sempre vão se mover de um modo ativista não conseguem viver de forma plena o evangelho, porque elas vivem o evangelho tentando sempre compensar alguém de alguma coisa, e geralmente esse alguém é Deus. E não conseguem viver a partir da graça. Deus não está te cobrando nada, Ele está te ofertando salvação. Ele não está dizendo, se você ler a Bíblia toda, todo ano, você vai encontrar salvação daqui a 30 anos. Ele diz, você foi salvo, e por conta disso você pode desfrutar de leitura, de intimidade, de comunhão comigo. Essa é a verdade, mas, irmãos, não é difícil achar pessoas dentro de comunidades que estão tentando comprar a sua salvação. O endurecimento de Deus não precisa ser uma condição permanente. Esse é um outro ponto importante e que também fala muito sobre a nação de Israel e a história do povo em si. Porque vai chegar um dia em que Deus vai remover o endurecimento de Israel. Imagine que você vai na academia e você malha sem luva. Você não malha fofo, você malha raiz, sem luva. E você vai ficar com calo na mão. Aquele calo na mão é um endurecimento. Não significa que, por conta daquele calo, você vai perder o movimento da mão. Significa que você tem um endurecimento parcial, fica insensível ali. Só que quando aquele calo sai, se você arranca, aquela parte volta a estar sensível. Quando a gente fala sobre o endurecimento do povo judeu, talvez essa seja uma lógica mais plausível. O endurecimento do povo, ou por total, não é completo. Porque, como Paulo vai falar na sequência de Romanos 11, e eu não vou entrar nesse assunto porque vai ser campo de outro expositor, o endurecimento do povo judeu nos dá graça, nos alcança. É parte do propósito eterno de Deus. O endurecimento dos judeus faz com que sejamos também alcançados pela mensagem do Evangelho. E glória a Deus por isso. E Paulo, para finalizar, ele chama 3 testemunhas. Ele usa 3 textos do Antigo Testamento. E ele vai chamar, assim, pessoas bem simples, né? Ele vai chamar só Moisés, Isaías e Davi, para ajudar ele nos versículos 8, 9 e 10. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Todos esses versículos, todas essas citações que Paulo usa, elas afirmam a mesma verdade. Israel chegou a um ponto de que a sua rejeição ao Senhor causou cegueira espiritual. Só que o endurecimento nas Escrituras, ele nunca aparece como um ato isolado. Ele aparece como uma resposta divina a uma resistência persistente. Homens resistem a Deus. Deus então os endurece. Só que o endurecimento, a gente não pode julgar como total. Porque vai chegar um dia onde os próprios judeus, e próprio Jesus disse isso,
vão clamar ao Senhor. Baruch Rabá Shem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Por mais que eles não tenham confirmado durante a primeira vinda de Jesus e durante toda a história da igreja e dos evangelhos, há um dia no futuro onde eles olharão para Cristo, então a sua cegueira será tirada. E as Escrituras dizem que todo Israel será salvo. Então, quando a gente olha para a situação de Israel e mede a sua prosperidade, os seus feitos ou a sua desobediência, e olha e fala, Deus não é fiel, Deus falhou, ou Deus não tem mais parte com o seu povo. Estamos olhando o tapete por baixo, porque a fidelidade de Deus não se mede pelos feitos humanos. A fidelidade de Deus se mede pelo caráter do próprio Deus. Essa é uma realidade tanto para o povo judeu, mas é uma realidade para cada um de nós também. Talvez em alguma circunstância da sua vida, você viveu ou está vivendo e você diz, eu acho que Deus errou o caminho. Ou talvez você olhe e diga, eu acho que Deus não me escolheu, porque eu sou inconstante, porque eu sou infiel. A boa notícia é que a fidelidade de Deus não está condicionada à sua constância, nem à sua fidelidade. Essa é a boa notícia. Esse texto de Romanos 11, nessa primeira parte, tem uma implicação importante para nós. Ele diz que existe uma religiosidade que ela é profundamente perigosa, que é de quando nós tentamos apresentar os nossos méritos a Deus. E aí Deus responde com graça, com favor, com bondade, com o seu Espírito. É possível, irmãos, e escute com bastante atenção isso que eu vou falar. É possível você amar a religião e rejeitar o Evangelho. Você ama a religião cristã, mas você rejeita o Evangelho. É possível você defender a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, considerar ofensiva a ideia que pecadores sejam recebidos apenas pela graça. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. E é exatamente isso que continua acontecendo hoje também. Sempre que alguém acredita que Deus o recebe por causa do seu desempenho espiritual, da sua moralidade, do seu conhecimento das Escrituras ou da sua dedicação, essa pessoa está caminhando no mesmo caminho que foi percorrido por Israel. Porque, no fundo, continua buscando justiça pelas obras. E quem insiste nesse caminho acaba se tornando progressivamente insensível à beleza de Deus. Para a gente concluir, tem 2 pontos que são mais destacados nessa perícope: fidelidade de Deus e endurecimento. Tudo parecia indicar que Israel havia sido abandonado, ou que seria abandonado por Deus. Mas Paulo ensina que a história nunca deve ser interpretada pelos acontecimentos que a gente consegue enxergar, mas ela deve ser interpretada pelas promessas que Deus faz. Vou falar uma outra coisa. Às vezes a gente olha as circunstâncias adversas e a gente acha que Deus se afastou. Deus não se afastou.
Mas às vezes a gente olha para a situação favorável e acha que Deus está naquilo, e às vezes Deus não está. Tá tudo dando certo. Deus está comigo. Será? Será que Deus está com você só se as coisas derem certo? O erro de Elias foi concluir que tudo havia acabado. Só tinha ele, não tinha mais nenhum profeta. Mas Deus diz para ele assim: Elias, você está olhando só uma parte da história. Só um pedacinho da história. Ainda tem 7.000 que eu reservei. Porque fidelidade divina nunca deve ser medida pelas circunstâncias, mas as circunstâncias que precisam ser interpretadas à luz da fidelidade divina. João Calvino dizia que a incredulidade dos homens não pode anular a verdade de Deus, e nem a infidelidade do homem pode tornar sem efeito a fidelidade divina. Qualquer situação que a gente passe, irmãos, a gente não pode cair na tentação de olhar que Deus não é fiel. Ele permanece fiel e Ele para sempre vai ser fiel, independente da nossa fidelidade, independente da nossa constância. E essa é a boa notícia. Essa é uma boa notícia que o Evangelho nos traz. E a igreja precisa aprender a viver amparada nessa realidade. Não é o que você faz que te garante um status de justificado. É a obra de Cristo na cruz. Não é se você corresponde a tudo aquilo que você acha que precisa fazer, mas é a fidelidade de Deus que te sustenta. Deus vai cumprir todas as suas promessas a Israel, independente da situação que a gente possa ver na história, tanto passada quanto recente, porque Ele não está apoiado na fidelidade dos judeus, Ele não está apoiado na fidelidade dos gentios, Ele não está apoiado na fidelidade dos homens. Ele é fiel para sempre, Ele é soberano. Ele não é um tipo de GPS ou se move de acordo com o GPS que de vez em quando apita para ele recalcular a rota. Ele não está recalculando rota. E ele também não está com pressa. Pressa é consequência de quem está atrasado. Deus não se atrasa. Deus faz tudo de acordo com o seu tempo e com o seu eterno e divino propósito. Mas existe uma advertência que é necessária para a igreja. Não basta amar religião, admirar a moral cristã, ou até mesmo conhecer a doutrina. Porque a pergunta, ela continua sendo exatamente a mesma. Estamos descansando naquilo que fazemos para Deus, ou naquilo que Deus fez por nós em Cristo? Porque somente quem abandona o mérito consegue compreender a graça. Sabe quando você vai compreender a graça? Quando você largar o mérito. Largar que você deve ser abençoado ou favorecido por conta de algo que você faz. Você já foi abençoado. Somente quem abandona a própria justiça recebe a justiça de Cristo. E somente quem compreende a graça consegue descansar na fidelidade de Deus. Então, irmãos, sigamos o que as Escrituras dizem. O que Paulo fala a respeito dos judeus e o que as Escrituras nos instam como uma maneira de viver, confiando na graça e na fidelidade de Deus. Por mais que as situações possam parecer desfavoráveis, Deus continua sendo fiel. Por mais que você olhe para a sua vida e diga:
mas eu não tenho nada a apresentar para Deus. Eu sou infiel, inconstante. O que as Escrituras dizem é: Deus é fiel, Deus é constante. A promessa de Deus não falha. O que a igreja precisa se assegurar é na graça de Deus, e não nos seus méritos. Precisamos parar de correr como crianças, tentando merecer o favor do nosso Pai. Nenhum de nós é capaz disso. Mas se a graça de Deus nos alcança, nos salva, a nossa resposta precisa ser viver de acordo com essa graça que nos alcança e nos salva. Não de forma indolente, mas de forma responsável e responsiva. Acaso teria Deus rejeitado o seu povo? A resposta de Paulo é enfática: de modo nenhum. Deus não rejeitou Israel e Deus não rejeita os seus filhos hoje. Deus não rejeita a sua igreja, Deus não esquece dos seus filhos, independente das situações que a gente passe. Porque a fidelidade de Deus não se apoia na nossa fidelidade, mas se apoia nas promessas e no caráter do próprio Deus. Amém? Que isso possa ficar gravado no seu coração, tatua isso no seu coração. A fidelidade de Deus não está atrelada à minha fidelidade. O compromisso de Deus não está atrelado ao meu compromisso. Ele é fiel para sempre. Amém? Deus te abençoe, irmão.